Olá, caro aluno, eu sou o professor Marcel, seja bem-vindo à parte 4 da aula 8 sobre contabilidade nacional. Vimos na última parte da nossa aula sobre contabilidade nacional em dois setores, sem a formação de capital. Nesta aula, nós vamos ver a contabilidade nacional em dois setores com formação de capital, a três setores e a quatro setores. Vamos lá? A economia a dois setores com formação de capital, lembrando, dois setores, vendedores e compradores, empresas e famílias. As famílias também poupam. E as empresas produzem e investem em bens de capital. Os agentes se preocupam não apenas com o presente, também com o consumo futuro, não apenas com o consumo corrente. O fluxo de renda pode ampliar-se ou diminuir, não permanecendo aí estacionário. Então a gente pode ter um aumento aí no fluxo de renda. Para a gente entender bem, qual que é a diferença com essa informação de capital? Sem formação de capital, há um fluxo circular da venda de produtos, de bens e serviços pelas empresas e aquisição aí pelas famílias e a venda das famílias dos fatores de produção, força de trabalho, terra, capital, para as empresas que acabam aí transformando em bens e serviços esses fatores de produção. Quando consideramos a formação de capital, uma parte dessa renda é convertida no quê? Em investimentos de bens de capital, em maquinário, em insumos que vão ser utilizados em um próximo período de análise. O que é a poupança, o conceito de poupança, né? Poupança vem aí do inglês saving, é a parcela da renda nacional não consumida no período, ou seja, que não é convertida em consumo, não é utilizada para gasto, né? Na forma de bens e serviços, é a parte que não é gasta aí com esses bens de consumo. O que é investimento? O produto nacional, quando a gente vai ver produção, ele é composto por dois tipos de bens. Os bens de consumo, que são consumidos como um fim em si mesmo, e os chamados bens de investimento, que não são consumidos fazendo parte da produção e têm como objetivo aumentar a riqueza da nação, ou seja, a capacidade produtiva. Podemos aqui ter como exemplo o maquinário. O maquinário de uma empresa é um bem de investimento. Não podemos confundir investimento aqui com o conceito de investimento financeiro, aquele que nós vamos numa corretora de valores e fazemos a compra de uma ação, fazemos a compra de um tesouro direto. Esse investimento está intimamente ligado à compra de maquinário e insumos não consumidos naquele período de análise, para aumento da produção futura, da capacidade produtiva futura. Nós chamamos de taxa de acumulação de capital. Então, tudo que não é gasto, consumido, né, vai ser a diferença da produção nacional, né, do produto nacional, com o que é gasto. É o que nós vamos aí realizar de investimento, compra de maquinário e de insumos. Quais bens são produzidos e não consumidos no período? Máquinas e equipamentos, investimento em imóveis, na variação de estoques, né, que são os produtos acabados intermediários. Então, esses dois primeiros pontos, máquinas, equipamentos e imóveis, nós chamamos de investimentos em bens de capital, LBK. A variação de estoque é o que nós definimos aí como delta E. O investimento vai ser dado exatamente pela somatória dessas duas parcelas. Nos investimentos realizados em bens de capital, máquinas, equipamentos e imóveis, e também somados aí com a variação dos estoques ΔI. Isso é o que nós definimos como investimento. No Brasil, nós temos a formação bruta de capital fixo, que nós definimos aí como FBKF. O que é depreciação? Depreciação é o consumo de estoque de capital físico em um período. É um bem de capital, uma máquina, uma tecnologia, ela sofre o quê? Um desgaste, se tornando sucata ou pode ficar aí obsoleta. É o que nós vemos aqui, o telefone alterou-se com o passar do tempo, com a implementação de tecnologias e tudo mais. Desta forma, uma parte do capital deve ser investida
para a aquisição de novos equipamentos e máquinas, substituição das sucatas ou daquelas tecnologias que ficaram obsoletas. Também chamada aí de investimento de reposição. Numa economia a três setores, nós vamos considerar, além dos dois agentes que vimos, empresas e famílias, vamos ter aí o setor público. Esse setor público ele é composto por três esferas: União, estados e municípios. Cada uma dessas três esferas possui um tesouro próprio, separado das operações financeiras aí do Banco Central. Cada uma dessas esferas tem as suas receitas fiscais, que é aquilo que ela angaria com a arrecadação de tributos, e tem aí os seus gastos para a manutenção da máquina pública. Como receita fiscal do governo, temos os impostos indiretos, chamamos de ITI, que incidem sobre bens e serviços, por exemplo, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre produção industrial, são todos aí impostos indiretos. Temos os impostos diretos, que incidem sobre as pessoas físicas e jurídicas, por exemplo, imposto de renda, o IPTU. Temos as contribuições às previdências sociais, que são os encargos trabalhistas, recolhidas de empregados e empregadores, e temos outras receitas do governo, como, por exemplo, taxas, por exemplo, pedágios, multas, aluguéis e etc. Tudo isso são considerados receitas fiscais do governo. O que são considerados gastos do governo? São os gastos dos ministérios, secretarias e autarquias, manutenção da máquina administrativa, pagamento de salários, compras de materiais, relacionados também a despesas de capital, aquisição de equipamentos, construção de estradas, hospitais, escolas, prisões e etc. Tudo isso está englobado aí em gastos do governo. Temos também os gastos das empresas públicas e sociedades mistas como gastos do governo. As suas receitas provêm da venda de bens e serviços no mercado. Por exemplo, temos a Petrobras, o Banco do Brasil, a Eletrobras, venda de combustíveis, oferecimento de serviços bancários, venda de eletricidade, e elas atuam como empresas privadas, entrando juntamente com o setor de produção com as empresas privadas. Então, o que é angariado dentro da Petrobras, do Banco do Brasil e Eletrobras vai ser contabilizado como elas fossem empresas privadas. Então, vai ser contabilizado naquela contabilidade nacional como se elas fossem empresas privadas. Temos também como gasto do governo, gasto com transferências e subsídios, quando o governo acaba transferindo moeda dos seus cofres para a sociedade, para o setor privado. São aí os pagamentos com aposentados, ex-pracinhas, ex-militares, bolsas de estudo a famílias, programas sociais, além dos subsídios ao setor privado, com o objetivo de baratear o preço de algum produto básico, por exemplo, trigo, leite, ao consumidor final. Então, existiu uma época aí um subsídio à linha de produção branca, que são geladeiras, eletrodomésticos, que fez com que o imposto baixasse e nós tivemos aí um incentivo para a produção e consumo desse tipo de bem de linha branca. Diferença entre os setores, nós inserimos aí mais um setor, o setor governamental, que é o terceiro setor, em que ele tem as suas receitas, os seus tributos, as pessoas vão pagar tributos a esse governo e também tem os seus gastos. Há uma possibilidade também de transferir parte desses tributos de volta para a sociedade. A economia a quatro setores, vamos aí ter mais um agente, que é o setor externo, que são os mercados externos. Então, estamos aqui no Brasil, todos os comércios com os outros países, vamos considerar esses outros mercados como mercados externos. Há um balanço comercial aí, quando nós envolvemos o quarto setor, esse setor externo, relacionado às exportações e importações. Temos então a relação com o setor externo, as importações e exportações, e aí temos a renda líquida enviada ao exterior, juros, lucros e royalties. A diferença entre o produto interno bruto e a renda líquida é o que nós chamamos de produção nacional. Se formos escrever, a produção nacional ela é definida assim, chamando
essa renda líquida aqui, ó, de EL. Vamos ter aí a produção nacional, vai ser o PIB, produção interna bruta, menos essa renda líquida aí com o balanço com o mercado, com a balança comercial, a relação com o mercado externo. Essa foi a nossa última parte da aula 8 sobre contabilidade nacional. Estude, aluno, daqui a pouco nós temos prova. É isso aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!